Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Não sei nem por onde começar esse vídeo, mas quero fazer com que ele saia ainda hoje, segunda-feira, para vocês. Esperei que fechasse o primeiro dia depois das eleições na Argentina, mesmo com todo mundo meio que entrando em pânico, estando totalmente ansiosos por conta do resultado eleitoral e o que isso resultou no mercado internacional, leia-se na questão do câmbio e de que maneira isso afetaria a nossa vida. Mas, como eu não sou um especialista em economia, eu procurei também economistas que pudessem me dar uma opinião meio que breve sobre o assunto para que eu pudesse não estar falando besteira, não é mesmo? Para vocês, com respeito a essa questão. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, ontem, domingo, 11 de agosto, aconteceram as PASO, que são as primárias abertas para as eleições para presidente na Argentina. A diferença do Brasil, na Argentina se vota em diferentes oportunidades. Primeiro se elege o candidato daquele partido, a qual é uma votação livre para toda a população, e depois de centralizar todos os candidatos de um partido, se vota para presidente. Ou seja, a lista de Maurício Macri, que é o atual presidente da Argentina, ele podia ter vários candidatos, e o que tivesse mais votos depois seria o que iria para as eleições definitivas, certo? Não sei se deu para entender muito bem. Vou deixar um link aqui embaixo para que vocês entendam como funciona melhor. E o que aconteceu ontem foi que, no resultado das PASO, a chapa do atual presidente da Argentina ficou em segundo lugar, perdendo por mais de 15 pontos percentuais para a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner, que foi a antiga presidente da Argentina. Algo que muitas revistas e jornais internacionais e colunistas e economistas e cientistas políticos dizem que é irremontável, que é muito pouco provável de que o presidente Maurício Macri consiga remontar esse valor até as eleições definitivas, que são no mês de outubro. Então eu perguntei para vocês quais eram as principais preocupações, porque para quem não sabe, eu vou fazer a comparação com o real, tá? Mas o que levou a essa elevação do valor do real, ou melhor dizendo, a desvalorização do peso argentino, foi o dólar, né? O dólar fechou no dia de hoje, era justamente por isso que eu estava esperando para gravar, ele fechou em 57 pesos, sendo que na sexta-feira passada, né, no dia 9 de agosto, ele estava por volta dos 45. Só para vocês terem uma noção, comparando com o real, na sexta-feira eu dei uma olhada quanto que estava a cotação do real pelas plataformas como TransferWise, Western Union, e o real estava a 10,89. Hoje chegou pontos do dia em que ele bateu os 15 pesos. Ele fechou em 12, quase 13. Mas enfim, primeiramente, para que vocês entendam isso, a gente tem que entender que isso não é uma questão político-partidária de espectro político, como muita gente está falando, e até o nosso querido presidente da República meteu uma baita de uma burrada, dizendo que não queria que a Argentina chegasse a um ponto como o da Venezuela, sendo que são situações totalmente diferentes. Obviamente, os dois países sofrem com um processo de crise econômica, mas são por razões, motivos, processos totalmente diferentes. E a gente tem que entender também que isso não é responsabilidade nem de um nem de outro. Houveram processos que acentuaram o processo de crise na Argentina nos dois governos, mas a gente tem que entender que justamente é um processo que vem desde a ditadura militar e é um processo histórico que vem sofrendo a Argentina, tanto que a gente teve a crise nos anos 2000, quem tem aí 25, 30 anos deve se lembrar da crise dos anos 2000, que aconteceu por medidas políticas de Estado do governo de Carlos Menem no final dos anos 90, que é um político de direita. Logo em seguida vieram governos mais populistas e depois o governo liberal de Maurício Macri, ou seja, diferentes espectros políticos passaram pela Argentina, mostrando que na verdade o que aconteceu na Argentina foi, e está acontecendo, é um grande problema de má administração com respeito à economia nacional. A gente teve processos muito grandes aí de protecionismo, de liberação, de acordo com a FMI, mas enfim. Antes de continuar falando a minha opinião sobre isso, eu queria ler para vocês o que esse economista passou para mim, Landu é o nome dele. Ele falou que a economia argentina já vem passando por um período inflacionário complicado há muito tempo, e o resultado das primárias não agradou o mercado, que teme a retomada de um governo sem pauta de austeridade econômica e a consequência explosão da relação da dívida externa pública do país com relação ao PIB. A inflação como está
afeta diretamente a qualidade de vida da população, uma vez que esta perde o poder de compra e muitas vezes faltam mercadorias nas prateleiras dos estabelecimentos. A falta de um referencial de preço faz com que a inflação entrar em um movimento de espiral cíclico, que nem aconteceu no Brasil nos anos 90, que finalizou com o processo da ruptura da moeda, que aconteceu na década de 1990, que depois veio a ser suprida com o Plano Real. E aí ele diz que, na opinião dele, até que as eleições definitivas sejam dadas de fato, a gente vai ter um grande movimento de oscilação, como aconteceu hoje, porque os investidores temem a mudança de governo, vendendo os pesos e comprando dólar, para que dessa maneira possam proteger o patrimônio. E à medida que as notícias forem divulgadas, por exemplo, dizem que uma mudança de governo não representa um retrocesso aos aspectos de austeridade econômica, essa volatilidade pode ser amenizada. E aí, com respeito à pergunta que eu fiz para ele sobre a relação com o real, ele sugeriu às pessoas de que elas não trocassem todo o seu dinheiro agora que houve esse boom, né? Porque como a gente viu, ele foi até 15, depois ele já desceu um pouco por medidas do governo e tudo mais. E que essa conversão fosse feita durante o momento de consumo, conforme você fosse precisando. Dessa maneira você protege seu dinheiro quanto ao câmbio e à inflação interna. E algo que me perguntaram pelo Instagram, que é justamente a plataforma por onde vocês me mandaram muitas perguntas com respeito a isso, deixa eu encontrar aqui, muita gente me perguntou sobre a questão da inflação. Já para que vocês entendam, a inflação argentina acumulada dos últimos 12 meses, ela supera os 55%, mas a desvalorização do peso de quase 30% de hoje, isso muito provavelmente vai elevar o processo. Já aí com um pouco mais, não de discurso técnico como esse que eu acabei de passar para vocês, que foi de um economista que me passou, mas falando um pouquinho sobre umas opiniões minhas, lembrando que a gente já falou sobre isso no ano passado, quando a moeda argentina desvalorizou muito rápido em 2 dias por conta de um desentendimento aí nos acordos com a FMI, o link vai estar aqui em cima para que vocês possam ver. A gente meio que já vai vendo como as coisas vão funcionando, de que é aquele boom, aí depois dá uma segurada, depois sobe mais um pouco, e dá uma segurada, e muita gente me pergunta de que maneira isso vai afetar para quem é brasileiro. Para quem é brasileiro em si, isso não vai afetar tanto, porque a gente depende de moeda estrangeira, ou seja, a gente vai estar utilizando isso se a moeda brasileira continuar nos parâmetros que ela está agora, de variação flutuante, mas ainda estável, não chegando aos pontos, obviamente, da inestabilidade do peso argentino. Ou seja, para a gente isso não vai ser tão impactante como, por exemplo, para um profissional argentino. Obviamente, para a gente é impactante porque a gente vai no mercado, a gente vê que as coisas estão subindo, isso vai afetar o preço da gasolina, o preço da gasolina vai afetar depois aí os serviços ou a distribuição de alimentos, entre outras coisas, além também da questão imobiliária, porque a questão imobiliária na Argentina, na sua grande maioria, ela é muito vinculada ao valor do dólar. Muitos contratos em alguns pontos da Argentina, eles são fechados em dólar. Ou alguns proprietários, eles fecham o contrato em peso, como aconteceu comigo já em Rosário, em que o proprietário fechava comigo em peso, mas ele falava, olha, o valor é referente a tanto em dólar. Então, saiba mais ou menos para quando a gente fechar um ano, a gente fazer um reajuste. E isso, vocês podem ter certeza, vai significar nas próximas semanas ou nos próximos 2 meses, caso a situação não se amenize, de proprietários de imóveis, falando com brasileiros que têm seus contratos que não são tão fortes legalmente falando, né? Porque aquele contrato assinado só entre 2 pessoas, sem nenhum tipo de legalização, falando, olha, não fechou ainda 12 meses, mas a gente vai ter que fazer um reajuste nesse valor porque está defasado justamente pela questão do câmbio. Outra questão que me perguntaram é justamente por que o macrismo, por que o governo de Macri foi tão rejeitado já nas PASSO. E tem a ver justamente com uma questão social, de desemprego, de segurança, de saúde, de educação, que era algo que não funcionava bem durante os governos Kirchner, mas que tinha uma visão maior comparado ao governo de Maurício Macri. Maurício Macri entrou com uma ideia de não ser tão assistencialista, mas ele foi do 8 ao 80, ao meu ver, né, opinião pessoal, e justamente por conta disso. Tem um caso de uma menina que veio falar comigo, dizendo que o namorado dela era argentino, que quando ele viu o que estava acontecendo hoje, ele entrou em pânico justamente, vários amigos meus também entraram em pânico, porque querendo ou não, esse boom muito rápido faz com que muitos argentinos pensem no que aconteceu nos anos 2000 para eles. A pessoa me perguntou, você consegue imaginar algum tipo de retaliação
com os estrangeiros caso Macri perca, não porque a universidade ela recebia mais verba pública no governo de Cristina Kirchner do que durante o governo de Macri, que recortou muito mais. Né? Não era suficiente ainda, aconteciam greves docentes, mas funcionava um pouco melhor nesse sentido. Se eu enviar, então, o mesmo valor de depósito do mês passado para o meu filho nesse mês, ele vai receber mais? Ele vai receber mais em peso. Mas eu tenho um amigo que veio falar comigo agora justamente sobre a situação e o próprio dono do mercadinho próximo da casa dele falou que nos próximos dias já vão haver reajustes, porque são questão de fornecedores e os fornecedores já reajustam porque a inflação está aí batendo a porta. Muita gente me perguntou se toda essa situação vai prejudicar os brasileiros na questão econômica. Eu acho que a gente deve parar com essa... Eu entendo a preocupação, mas eu acho que é uma visão muito egoísta. A gente tem que parar para pensar, na verdade, no futuro de tudo. Na verdade, de todos, melhor dizendo. Porque, querendo ou não, pode ser que para você como brasileiro isso não vai afetar economicamente falando, mas vai afetar o salário do teu professor dentro da sala de aula e por conta disso, ou da pessoa que faz a manutenção da faculdade, ou dos secretários da faculdade, ou do motorista do ônibus, por conta da inflação e por conta de o dinheiro do salário dele não chegar até o final do mês para ele pagar comida, para ele pagar a gasolina que leva ele para casa ou o ônibus que leva ele até a faculdade para dar aula. Então, talvez, não sei, vamos ver, esperamos que as coisas se melhorem muito com o próximo governo ou pelo menos deem uma freada e possa se discutir algum plano de melhoria econômica para o país. E aí justamente me perguntaram sobre a questão de aluguéis, se os aluguéis vão ficar mais caros, estou indo para a Argentina no final do mês, então... Proporcionalmente em real, provavelmente não, porque algo que se faz é um reajuste com relação à moeda estrangeira. Porém, se vê muito daí na questão da sua qualidade de vida, porque querendo ou não, muitos dos produtos que chegam na Argentina são produtos importados ou que talvez sejam produzidos na Argentina, mas que tem alguma parte daquele produto que vem do exterior e por isso ele aumenta o seu valor. Então pode ser que algumas coisas fiquem mais caras, como por exemplo carne, é um produto que é muito produzido na Argentina, mas que sofre muito rápido uma modificação do seu valor por questões de alta do dólar, entre outros fatores. Isso eu acho que com essas respostas e com a parte que eu falei no início sobre o economista e explicando também bem resumidamente de que a gente não deve comparar o processo argentino com o processo venezuelano, porque eles têm origens diferentes, eles têm processos diferentes, é muito importante para que a gente não dissemine informações falsas ou cause pânico por motivos que não são necessários de causar pânico. A gente não está num processo similar na Argentina com o governo venezuelano e vamos parar um pouquinho com essas grandes discussões que estão acontecendo em todos os lados, em todos os grupos que eu estou, sobre a discussão de esquerda e direita, de Cristina não, Macri sim, Cristina sim, porque os dois participaram desses governos, os dois foram parte de trazer o país até o ponto em que ele está. O ideal seria uma terceira via, um terceiro candidato, uma terceira pessoa com uma visão um pouco mais correta na questão econômica. Infelizmente, estamos muito longe, porque o terceiro candidato recebeu 8% só dos votos. Mas vamos tratar de dialogar com mais calma, tranquilidade. E quando a gente vê que aquela discussão está levando a um ponto que não é benéfico para ninguém, vamos amenizar, acalmar, tranquilizar os ânimos e esperar que realmente a Argentina possa sair beneficiada disso tudo, porque é bom para todo mundo. Porque a gente viu hoje de manhã que o resultado da eleição na Argentina se viu na questão do câmbio no Brasil também, porque o dólar subiu aqui também. Não é porque está acontecendo lá que a gente não vai sentir aqui no Brasil também. Enfim, próximo vídeo, que vai ser o vídeo normal desse canal, vai ser uma comparação entre as sedes de La Rioja e Santo Tomé da Barceló. Então, se você tem alguma dúvida e assistiu até agora, deixa aqui embaixo nos comentários essas dúvidas e outras dúvidas vocês podem tirar comigo pelo Instagram que está aparecendo aqui em cima e os vídeos sugeridos para vocês aqui do lado. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha podido tirar alguma dúvida de vocês com respeito a isso e a gente se vê no vídeo de quinta-feira. Até mais. Tchau!